Olá, ouvintes da Closer Brasil! Você já parou para pensar como as relações comerciais entre países podem impactar diretamente o nosso dia a dia? Desde o café que você toma até o sapato que você calça. Pois é, por meses, uma nuvem de incerteza pairou sobre diversos setores da nossa economia. Tudo por conta de um tal tarifaço imposto pelos Estados Unidos. E a grande pergunta era: quando essa sobretaxa ia acabar? Bem, temos novidades, mas a história não é tão simples quanto parece. Alguns setores respiraram aliviados, mas outros, esses continuam na mira. Fica comigo que a gente vai mergulhar fundo nessa história e entender quais produtos brasileiros ainda estão presos nessa teia tarifária. Para começar, vamos entender o que é esse tarifaço. Basicamente, é uma sobretaxa de 40% que os Estados Unidos impuseram sobre uma lista enorme de produtos agrícolas e industriais brasileiros. Essa medida começou lá atrás, em abril de 2024, quando uma tarifa global de 10% foi adotada. Mas a coisa apertou mesmo em 30 de junho também de 2024, quando os Estados Unidos ampliaram as restrições com essa sobretaxa adicional de 40% especificamente para nós, brasileiros. Ela começou a valer em 6 de agosto e, olha só, impactou principalmente o nosso agronegócio, um dos pilares da nossa economia. Imagina o baque. Nossos produtores, que já lutam tanto para colocar seus produtos lá fora, de repente se viram com um custo extra gigantesco, tornando tudo mais caro e menos competitivo. A boa notícia, ou pelo menos parte dela, veio recentemente, nesta quinta-feira, dia 20. O governo norte-americano anunciou a remoção parcial desse tarifaço para alguns itens. Essa medida, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, removeu a sobretaxa para produtos que representaram cerca de 11% das nossas exportações para os Estados Unidos em 2024. É um alívio, sim, mas não é a solução completa. Com essa retirada parcial, hoje, cerca de 37% das vendas brasileiras para o mercado americano estão isentas de sobretaxas. É um avanço, mas ainda temos um longo caminho. E o melhor de tudo é que essa decisão fale de forma retroativa, abrangendo mercadorias que foram retiradas de armazéns a partir de 13 de novembro. Entre os produtos que respiraram mais aliviados e foram beneficiados por essa retirada estão o café, as carnes bovinas, frutas frescas, óleos essenciais, cacau, açaí e até a madeira. Uma vitória para esses setores, sem dúvida. Mas, e aí que a coisa fica interessante, ou melhor, preocupante. Mesmo com esse alívio parcial, uma parcela considerável das nossas exportações continua sob o peso do tarifaço. Quase 33% das nossas vendas para os Estados Unidos ainda estão sujeitas a uma tarifa de 50%. É um valor altíssimo. E quais são esses produtos que ainda estão nessa lista? Prepare-se, porque são segmentos relevantes para a nossa economia. Estamos falando de calçados, máquinas e equipamentos, pescados, mel e o café solúvel. Todos esses têm um peso expressivo na nossa pauta exportadora nacional. E a lista não para por ali. Segundo o portal UOL, outros produtos que continuam na mira são madeira perfilada, borrachas industrializadas, vestuário de lã, aeronaves e peças aéreas, peças de turborreatores, produtos eletrônicos e transformadores, máquinas, especialmente equipamentos de terraplenagem e, claro, o café instantâneo. Imagina um impacto para as indústrias e para os trabalhadores desses setores. É uma batalha diária para manter a competitividade. Mas por que os Estados Unidos impuseram essas restrições, afinal? A justificativa oficial norte-americana para o tarifaço foi a alegação de ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia do país. Entre as preocupações citadas pelo governo do ZIUA, e isso é bem importante, estão a prisão de críticos do governo, bloqueios de contas em redes sociais sem o devido processo legal, supostas interferências eleitorais e falta de cooperação em investigações de corrupção e direitos humanos. Ou seja, a discussão vai muito além do comércio puro e simples, entrando em questões políticas e de governança. E como as entidades brasileiras estão vendo tudo isso? A Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABPLAST, por exemplo, reconheceu que a exclusão parcial de alguns setores é positiva, mas deixou claro que é insuficiente para a indústria como um todo.
Eles afirmam que, para o Brasil, o que realmente interessa é a abertura para produtos de maior valor agregado, e, nesse ponto, segundo a entidade, não houve conquistas relevantes. É um sinal claro de que a insatisfação ainda é grande. Em contrapartida, máquinas e equipamentos, que são o sexto item mais exportado pelo Brasil, além dos calçados, café solúvel, pescados e mel, continuam sofrendo com a tarifa. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, divulgou números preocupantes. As vendas para os Estados Unidos caíram 8% de janeiro a setembro deste ano. Apenas as máquinas para construção civil apresentaram um crescimento com alta de 5%. Isso mostra um cenário misto, onde alguns se safam, mas outros, igualmente importantes, continuam em apuros. É um jogo de xadrez complexo, com movimentos diplomáticos e econômicos que impactam milhares de empregos e bilhões em receita. Olha só, o cenário do tarifaço é um lembrete de como a política e a economia global estão interligadas. Enquanto alguns setores comemoram um alívio, outros seguem com o peso da sobretaxa, esperando por uma solução definitiva. É uma dança constante entre interesses nacionais e pressões internacionais, onde o Brasil busca seu espaço e sua justa participação no comércio global. Acompanhar esses desdobramentos é crucial para entender os rumos da nossa economia e o futuro das nossas relações exteriores. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade.